O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem um servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, direi-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me nega diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Alessandro, querido amigo e pastor, graça e paz da parte de Deus. Amados irmãos e irmãs, desejo a mesma graça e a mesma paz da parte de Deus. Hoje, ao celebrarmos essa Santa Missa, celebrando também a memória de São Bento, somos convidados a compreender o chamado que Deus faz a cada um de nós. Deus sempre chamou a humanidade a se achegar ao seu coração. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, já no início de Isaías, nós vemos o chamado de Isaías. Isaías tem aquela visão linda, divina, do céu e do Senhor, e diz: meu Deus, o que acontecerá comigo, porque vi toda essa magnitude do Senhor, eu que sou um pecador. Isaías sabia da sua condição pecador. Todos nós também, amados irmãos, somos pecadores. Sem pecado, somente Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Todos os demais seres criados por Deus, todos nós, homens e mulheres, nascemos com o pecado. E com a concupiscência, que essa é a nossa inclinação ao pecado. Mas Deus nos chama mesmo dentro do nosso pecado. Porque Deus sonda os nossos corações e sabe da capacidade de cada um de nós. E nós, por vezes, colocamos, Padre Alessandro, uma barreira ao chamado de Deus, dizendo que somos pecadores, então não é conosco que o Senhor, não é comigo que o Senhor está a chamar, porque sabe da sua condição de pecador. É assim pensava também Isaías, mas Deus fez ele entender que o chamado de Deus é um chamado divino, e a ação do próprio Deus nas nossas vidas nos capacita à missão que Ele mesmo nos envia. É Ele que nos capacita, é aquele que nos convida, é aquele que nos capacita. Pensem que Padre Alessandro já desceu prontinho, hein, Padre Alessandro? Não foi assim, não é verdade? Há um chamamento de Deus na sua vida, e ele ouviu o chamamento de Deus, lutou as suas lutas pessoais, que isso todos nós somos chamados, e venceu estar aqui hoje um sacerdote do Senhor. Graças a bom Deus, nós louvamos a Deus pelo sim da vida de Padre Alessandro, pelo sim de Padre Alessandro, pelo dom da vida e pelo sim que ele deu em sua vida ao chamado. Assim foi também com São Bento, de sua família, onde estava, em boa condição, saiu de sua cidade para estudar em Roma, e depois resolveu fazer um caminho diferente, um caminho de oração e de contemplação, e tornou-se o grande nome da fé
do Ocidente. E quanto de nós, quanto está na nossa história cristã, Padre, que estava exatamente, passa pelo quê? Pela contemplação, pela experiência que São Bento teve. E São Bento também era pecador como nós. Nasceu com a mesma inclinação pecaminosa. Ou seja, amados irmãos e irmãs, todos nós podemos dar um sim ao chamado de Deus. Eu gostaria de fazer uma alusão aqui, Padre Alessandro, dentro da primeira leitura. A primeira leitura, dentro daquela visão que Isaías tem, aquela visão que o chama há 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos, amados irmãos. Há 2.700 anos, Deus chamou Isaías para o serviço, para ser um profeta, para anunciar e para denunciar, para levar a esperança, mas também para ser aquele que apontava as injustiças do mundo. Amados irmãos e irmãs, eis que o anjo vem e toca a língua de Isaías, com aquela brasa, com aquela tenaz, aquela brasa na língua de Isaías, purificando Isaías. Isso aconteceu há 2.700 anos. Hoje, amados irmãos, a coisa é diferente. A coisa hoje ainda é mais fácil. A coisa ainda é mais profunda para nós. Porque através da igreja, através do ministério do sacerdote, nós temos o sacramento da reconciliação, com o qual, quando verdadeiramente estamos arrependidos dos nossos pecados e buscamos da igreja, na pessoa do sacerdote, a reconciliação, os nossos pecados são apagados, são perdoados por um sacramento da igreja. Nós temos essa graça. Não precisa o anjo trazer aquela brasa para tocar nos nossos lábios. E nós ainda podemos ir um pouco mais além, quero contextualizar um pouco mais além. Nós ainda temos a maior de todas as maravilhas que toca os nossos lábios em toda a celebração eucarística, o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, a condição do chamamento que Isaías teve, ela não é muito especial em relação ao que nós temos hoje. Nós temos uma graça ainda maior. É preciso pararmos de olhar a Sagrada Escritura e achar que aquilo aconteceu com pessoas especiais, que somente para eles, e que para nós Deus não se manifesta. Deus se manifesta para nós em cada celebração, em cada sacramento da igreja. Cada vez que nós nos movemos enquanto igreja em oração, cada vez que nós nos movemos enquanto igreja, nas celebrações e na administração dos sacramentos, a graça de Deus acontece em nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a continuação que nós estamos lendo essa semana, o capítulo 10 do evangelho de Mateus. Ele mostra o chamado que Jesus fez aos discípulos e vai explicando aos discípulos tudo aquilo que eles deveriam fazer e tudo aquilo que eles iriam sofrer durante a sua caminhada, fazer parte das perseguições, das dificuldades, mas das alegrias do ser discípulo missionário. E a igreja traz essas leituras para nós, para nos fazer compreender que o mesmo chamado e o mesmo envio que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, hoje Ele faz através da igreja a cada um de nós. E as mesmas dificuldades são enfrentadas por nós, mas nós vamos compreendendo durante essa semana que nessas dificuldades, não é isso, Padre? Que Deus, nós não estamos só. Deus está conosco, porque o chamado é dEle, e como o chamado é dEle, é Ele também que nos capacita e nos protege. Nós temos esperanças, amados irmãos, se nós vivemos realmente o que diz a própria palavra do Senhor. Jesus Cristo fala de uma forma muito clara para nós, que não basta ser, se nós considerarmos discípulos do Senhor, é seguir aquilo que o Mestre fazia. Se nós nos sentimos tão assim, impossibilitados de se julgar ou se colocar na posição de discípulos do Senhor, vamos nos colocar na posição de servos do Senhor. E diz a mesma coisa, que o servo só precisa seguir o que diz o seu mestre. Quem é o Senhor e mestre de nossas vidas? Senão nosso Senhor Jesus Cristo. E por 2 vezes ele insiste, não tenhais medo. Há um encorajamento de Jesus para cada um de nós, para mim, para Padre Alessandro e para cada um de vocês que aqui estão hoje na igreja celebrando conosco, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor está a dizer, tenham coragem. Não tenhamos medo, amados irmãos e irmãs. Assim como Isaías aceitou o chamado do Senhor, assim como São Bento também aceitou o chamado do Senhor, assim como o Padre Alessandro
aceitou o chamado do Senhor, eu, enquanto diácono, aceitei o chamado do Senhor, cada um de vós pode também aceitar o chamado do Senhor e não ter medo, porque Deus está conosco. Ele diz que nós valemos muito mais do que nós pensamos. A alusão aqui de valer mais que a pomba, valer mais do que o pardal, perdão, vale que os fios da cabeça, tudo é alusão para nos fazer entender que Deus nos quer e nos ama e que cuida de nós. Que possamos, amados irmãos e irmãs, ao celebrar São Bento, ao celebrar a fé na ressurreição em Cristo Jesus, que possamos, assim como Isaías, dizer ao chamamento do Senhor: estou aqui, envia-me, Senhor. Há alguns anos, quando Dom Valdemir era pároco da nossa paróquia, Padre Alessandro, ao final de cada celebração, nós cantávamos uma canção. Era uma canção que dizia assim, sabemos da missa parei para a missão. Então, estou aqui para evangelizar. Nós saímos cantando sempre essa canção para lembrar que, ao sair da celebração, acabou a missa, começava aquela nossa missão. A missão de ser o quê? Evangelizadores. Que temos coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.